um motorhome como nunca existiu no Brasil. Sabe por quê? A Marco Polo chegou para mudar o jogo com o Nomad, o primeiro 4x4 automático original de fábrica. Que história é essa? Sente só onde a gente está aqui. É Serra Gaúcha, é Caxias do Sul. Aqui na fábrica da Marco Polo Motorhome, com esse veículo que é absolutamente único, que reúne robustez, confiabilidade, qualidade consagrada da engenharia da Marco Polo, requinte, conforto, beleza, design, sofisticação, para você rodar tranquilo com sua família, para destinos, seja por asfalto, no campo, para chegar nas montanhas, perto do mar e onde você quiser. Porque ele tem alma Marco Polo, alma Nomad. Então, para contar tudo isso para você, a gente está aqui e você confere agora, por fora, por dentro, rodando em detalhes. Ele é encantador. Então, bora lá, vamos nessa! Você está diante agora de um momento histórico, um novo capítulo no mundo dos motorhomes, do campismo no Brasil, com a chegada do Nomad 4x4. Marco Polo agora nesse segmento, fazendo a diferença, e chama muito a atenção esse ponto. 4x4 automático original de fábrica, combinando um design absolutamente fascinante, incrível, disruptivo e muito diferente do que a gente está acostumado no setor. E nessa lateral a gente consegue já ver um detalhe muito significativo. Ele tem 7,5 metros de comprimento, mas muito espaço lá dentro. E agora a gente vai conferir nos detalhes aqui pelo lado de fora, mas lá dentro você vai ficar absolutamente impressionado com os detalhes, as tecnologias, o conforto, o requinte, a sofisticação, sabendo que é um veículo com muita confiabilidade, segurança e a engenharia consagrada da Marco Polo. Mas agora a gente chega aqui ao lado dessa dianteira, então vamos acompanhar, porque a Marco Polo tem 75 anos de história e chega agora com todas as suas forças nesse segmento. E o time de design trabalhou bastante aqui. Olha só que visual que une robustez e linhas muito harmônicas, muito bem integradas. Você vai ver, a unidade aqui de linhas é realmente algo que surpreende. Então, a gente começa aqui vendo esse conjunto óptico, faróis Full LED aqui. Traz mais segurança, inclusive nos momentos de rodar no off-road. Então a gente tem a presença de linhas bem horizontais aqui que transmitem, né, esse ponto de uma largura excelente do modelo. E esse visual aqui com linhas pretas nessa região ao redor dos vidros aqui nas colunas, presença de snorkel, e a gente vê aqui um para-choque como esse, muito bem concebido. Então, ao mesmo tempo em que é muito bonito, traz todos os aspectos importantes de robustez. Então a gente tem a poliureia, materiais aqui emborrachados, a gente tem as anilas aqui de reboque, um guincho aqui muito parrudo, hein? Olha, 20 mil libras aqui, tá superestimado, então chegando a cerca de 9 toneladas. Lembrando que ele tem um PBT de 9.200 quilos, uma capacidade máxima de tração, anota aí, hein? 11.800. Ele reboca, ele vai muito bem em diversas circunstâncias. Faróis de neblina muito bem integrados aqui. Agora, é claro, né? É 4x4 e está preparado para levar você a destinos distantes, mais extremos. E olha que detalhe fantástico, a gente tem um sensor delimitador aqui, para você saber se o Nomad vai passar em determinados locais. Então a gente tem essa roda com um pneu 235 75 17.5, pneus para uso misto, e isso traz essa flexibilidade de você chegar a terrenos distantes, mais desafiadores, sabendo que você está junto com a Marco Polo, uma empresa que tem presença no Brasil, no exterior, muitos pontos de atendimento. Isso faz toda a diferença nesse segmento de motorhomes. Então, olha só aqui as linhas muito bem integradas nessa lateral. E chama muito a atenção essa linha de S aqui, que é a linha de caráter desse modelo. Falei que o design era disruptivo, era diferente. Em relação ao design, eu gosto muito desse teto. Olha só essa integração
muito interessante aqui, ficou lindo demais, inclusive com essa parte aqui frontal avançada, realmente sensacional. Então você com o Nomad sempre vai saber que é esse modelo da Marco Polo rodando por vários destinos no Brasil e no mundo. Então a gente tem essa integração muito bem feita aqui, né, que começa numa linha superior lá atrás, abre aqui, tem toda a integração com a parte frontal, ao mesmo tempo em que ela segue ali em relação à traseira e com dinamismo vem terminar aqui na frente. Então ele traz essa sensação de movimento. Lembrando que esse modelo aqui conta com motor top, é diesel, é Cummins, é o 3.8. Então a gente tem aqui uma potência que foi otimizada em 175 cavalos, um torque de 600 Nm, já disponível a partir das 1.100 rotações, chegando a 1.600. Isso daí, na prática, traz mais força, inclusive uma melhor performance dele nos terrenos mais acidentados, mais desafiadores. Isso é fantástico. Lembrando que ele conta com câmbio automático Allison de 6 velocidades e você tem a possibilidade de 3 estágios ali, limitadores manuais em relação à primeira, segunda e terceira marcha, mais a reduzida. Esse é um momento todo especial no mundo dos motorhomes e do campismo. É a hora do espaço de convivência. Afinal de contas, aqui é o momento para relaxar, para curtir, para conversar, fazer novas amizades, receber amigos e para isso é importante que haja uma estrutura muito legal. A gente tem a possibilidade aqui de todo com acionamento manual, automático e uma série de dispositivos especiais que agora você confere com a gente no detalhe. E olha só, essa área externa aqui de convívio, como está especial, a gente tem aqui presença de um cooktop por indução. Tem o opcional por gás também, mas dessa forma fica interessante quando a gente pensa na questão do vento. E claro, a gente também tem essa possibilidade aqui, uma TV de 32 polegadas e essa pia aqui com água quente e fria. Ele tem todas as torneiras, essa possibilidade, lembrando que ele conta com um boiler de 22 litros em relação à água aquecida. Snorkel, retrovisor carenado, o Nomad tem essa pegada para off-road, é 4x4 e o que é importante a gente destacar que a Marco Polo Motorhome é uma divisão independente aqui dentro da grande estrutura do grupo Marco Polo. E quando a gente pensa no chassi dele, também específico para motorhome. Então a gente teve um trabalho aqui de recalibração da suspensão, um reposicionamento do motor, uma suavização também nas relações do câmbio automático de 6 velocidades. Tudo isso pensando num conforto mais próximo a de um veículo, mas claro, mantendo toda essa robustez. Mas agora a gente chega num dos momentos de maior destaque, afinal de contas, essa traseira é muito única, é muito diferenciada, é muito bem concebida para esse modelo. Então, aqui, se é 4x4, step aparente, hein? Essa capa aqui, o step muito bem posicionado para o uso fácil aqui quando for necessário e ao mesmo tempo aqui é importante destacar o seguinte, eu falei das linhas horizontais lá na frente, tem essa unidade, essa harmonia no contexto do design aqui na região inferior, lanternas de LED também e aqui um para-choque muito bem concebido, linhas que se integram muito bem aqui, que se comunicam com as lanternas, a presença do reboque e, claro, tem uma escada aqui para acessar a parte superior. A gente sabe como isso é importante. Eu falei do S aqui, ele está presente em vários momentos. Você percebe como a Marco Polo cuida de todos os detalhes? É para você, é para sua família. E aqui a gente observa na parte superior como o design foi muito bem concebido. A gente tem a presença aqui de um aerofólio que também cumpre um papel importante de proteger as lanternas vigias e o brake light. E ali ele tem câmera também. São diversas as possibilidades de integração de câmera para que ele tenha a visualização 360 graus, o que traz muita segurança, tanto nos momentos de rodar, como naquelas horas em que ele estaciona. Isso é fantástico. E, claro, ele tem a presença de uma série de tulhas, capacidade de 2.500 litros. E
olha só o bagageiro traseiro aqui. Eu te convido para observar o espaço, afinal de contas, eu falei, né? São 7,5 metros, então ele é relativamente compacto por fora, mas muito otimizado por dentro, e daqui a pouco você vai ficar absolutamente encantado com o interior do modelo. Mas, é claro, para quem viaja, precisa de espaço, precisa de versatilidade e praticidade. Claro que a Marco Polo pensou nisso tudo. Eu tenho 1,86 e vou me arriscar aqui dentro. Vamos ver o que acontece? Olha só, o espaço é muito amplo aqui, conta com iluminação e aqui você tem a possibilidade de carregar uma moto. Mas se de repente não é do mundo das motos, hoje a gente tem as opções de motos elétricas que vão possibilitar deslocamento no momento que você parar um veículo como esse. Máquina que lava e seca, isso é fundamental no campismo, né? E uma série de dispositivos aqui, e logo mais a gente vai explicar para você todos os detalhes, porque um motorhome com a pegada off-road 4x4 precisa ter autonomia. E claro que a Marco Polo pensou nisso de um jeito muito especial. Agora, imagina o seguinte, você pode, com um motorhome como esse, ter uma autonomia, se segura aí, hein? Porque o número surpreende, de cerca de 4 a 5 dias. Então, você tem essa possibilidade de se afastar, ir para um lugar mais distante, sem energia e água de fontes externas. Você pode ficar off-grid, sabendo que você tem uma ampla autonomia aqui, tanto em relação à parte de água, quanto de energia elétrica. Daqui a pouco a gente vai falar todos esses números para você. Agora, quando a gente vê a força, o peso desse logo aqui, Marco Polo no motorhome, é importante destacar o seguinte, aqui a gente tem segurança. Eu falei que ele chegava para mudar o jogo no mundo dos motorhomes, então a Marco Polo, que tem os seus rígidos padrões de qualidade e de eficiência, submete um veículo como esse a uma série de testes. Então, uma estrutura muito bem concebida, a gente tem casulos de aço, a gente tem uma série de testes estruturais de ancoramento de cintos de segurança e, mais do que tudo, de inclinação, e ele foi homologado para 28 graus, mas chega até 35, tem um inclinômetro lá dentro para você conferir no detalhe. Algo sempre muito importante no motorhome como esse são as sapatas de nivelamento. Naquele momento que você estaciona em terrenos que são relativamente irregulares, para você ficar com a sua casa retinha no padrão confortável. E o Nomad conta com essas sapatas aqui, 4 como opcionais, com acionamento lá por dentro e por controle remoto também. Tudo foi muito bem concebido, tudo foi muito bem alinhado para ele proporcionar para você tranquilidade para rodar para onde você quiser. E agora chegou o grande momento. Eu sei que você estava curioso, você estava curiosa e a gente vai conhecer em detalhes por dentro. Começando por essa entrada, viu só? Degrau retrátil. Mas quando você está no camping, por exemplo, você pode deixá-lo fixado. Aqui na porta a gente tem uns portas-objetos aqui e na hora que a gente vai ingressar, olha só que detalhe fantástico, um nicho para deixar um calçado, alguma coisa, para a gente preservar esse interior. E eu estou olhando aqui, ele é bonito demais, aconchegante e convida para entrar. E quando a gente embarca no Nomad, a sensação é impressionante. Espaço, amplitude, requinte, sofisticação e tá belíssimo esse interior. E agora chegou o momento da gente conhecer em detalhes todos os ambientes. É essa a sensação de chegar aqui a bordo do Nomad. E eu confesso, me surpreendi muito pessoalmente. Então chama a atenção esse ambiente aqui com tons predominantemente amadeirados, que trazem tranquilidade, trazem um aconchego para um ambiente como esse, que prima pelo conforto, pelo bom aproveitamento dos espaços e por diversos materiais de muito bom gosto. Então a gente vê a presença dos elementos amadeirados, mas também com esses contrastes envolvendo cor cinza, elementos pretos, isso tudo tem muito a ver com o design de interiores contemporâneo. Então, é um motorhome disruptivo,
esse interior aqui é bem diferente do que a gente tem no mercado. Então, você viu, a chegada aqui com piso vinílico, anti-chamas, então é fácil de limpar, também tem uma boa aderência. Mas é claro, quando a gente entra, já chama muito a atenção esse espaço aqui. E para você que está chegando agora no mundo dos motorhomes, aqui essa região é conhecida como da dinette e ela é automática. Por que será? É o seguinte, né? Na planta, durante o dia, a gente tem esse ambiente. E olha só, aqui esse elemento amadeirado forma como se fosse um pórtico aqui, delimitando muito bem esse ambiente. Então a gente vê esses grafismos aqui, lembra lá fora quando eu falei da continuidade dos S's? E olha só, eu falei de toda a harmonia do design. Olha que solução elegante aqui, fantástica também aqui no interior, remetendo ao design externo. Aqui mais armários da região superior em relação à dinette, e aqui abaixo da dinette mais um compartimento para guardar objetos. Lembrando que com esse slide out aberto, a área aqui no interior chega a incríveis 16 metros quadrados. Então eu falei, essa daqui é a planta durante o dia da dinette. Então aqui você tem uma mesa confortável para fazer as suas refeições, tomar um café e mais do que tudo, olha só essa janela aqui. Imagina, com uma casa fenomenal sobre rodas como essa, você pode estacionar e aí ao amanhecer, ao almoçar, jantar, você pode ver o campo, as praias, as montanhas, a neve, os lagos, tudo aquilo que você quiser com seus amigos, com seus familiares. É fenomenal isso tudo, afinal de contas, o Nomad te leva mais longe. Então, a gente tem, olha só, elementos muito legais, as louças aqui personalizadas, olha só, o logo da Marco Polo, do Nomad, então é muito confortável. Então a gente tem aqui os cintos de segurança, esse é um ponto fenomenal de um projeto como esse. Marco Polo se preocupa muito com a segurança, então as fixações são muito eficientes, lembrando que ele é homologado para 5 ocupantes rodando, então o posicionamento dos cintos estão sempre ou na direção frontal em relação ao movimento, ou contrário, não tem ninguém de lado aqui, o que reduz os riscos nas movimentações. Então são 5 ocupantes quando a gente pensa na questão da rodagem e 6 na área de convívio. Então a gente tem aqui a dinette e um elemento fantástico, a gente tem a presença de um céu estrelado aqui. É lindo demais, hein? Imagina isso daqui à noite e claro, né? Com todos esses elementos que eu falei para você, a gente também tem essa belíssima iluminação, que conta com luzes indiretas e diretas também, tudo muito bem integrado. Presença de um ar-condicionado central aqui, e esse modelo conta com a presença de claraboias, mas também a gente pode contar com uma opção fenomenal de um teto panorâmico, com película eletrônica, proteção UV, fantástico. Isso é muito legal, a possibilidade de diversas personalizações em relação a um ambiente como esse. Só que eu falei que chama dinette aqui, por que será? Essa é a planta durante o dia, mas ela é automática. Então, à noite, a gente tem o acionamento aqui muito fácil para que ela tenha o seu rebaixamento e aqui vai virar uma cama. Muita versatilidade e isso é incrível. E com o slide out aberto, a gente tem essa amplitude de espaço aqui no corredor central, então fica tudo muito fácil da integração dessa área de convívio, onde de repente você também pode fazer um trabalho, uma leitura, com a região da cozinha. E quando a gente chega aqui na cozinha, tá especial. Olha só, elementos da Tramontina, aqui uma parceria estratégica da Marco Polo em relação à fabricante. E muito bom gosto aqui. Então a gente vê essa boa integração de cores aqui, né? Então a gente tem aqui a pia predominantemente cinza, com a parte de fórmicas aqui branca, amadeirada, muito resistente. Olha só, conjunto de panelas Tramontina aqui também. Então a disposição está muito boa. A gente tem uma janela muito bem posicionada, o que traz luminosidade para quem vai exercer aqui o comando nessa região tão importante, né? Num camping, nas viagens, isso traz toda a liberdade de viajar muito bem e com esse conforto. Olha só
que torneira fantástica que a gente tem aqui. Lembrando, sempre água quente, água fria e uma amplitude muito boa em relação a essa região. Um depurador de ar aqui muito bem posicionado, né? Lembrando que ele faz a purificação do ar e retorna para o ambiente. E agora armários aqui, ó, muito bem concebidos. Então esse é um detalhe muito interessante. A gente tem um fecho aqui de 2 estágios que permite uma boa fixação, inclusive quando a gente pensa no lance do motorhome andando. Isso é muito legal porque garante um bom fechamento nas movimentações do motorhome, né? Então, olha só que armário amplo aqui e que show! Olha, aqui a gente tem, ó, tudo personalizado com a nomenclatura do Nomad. Então, espaço aqui para copos, para pratos menores, para pratos maiores. Então, tudo fica muito bem acomodado, pensando justamente louças em movimento. Tudo já está muito bem concebido para você rodar muito bem com o seu Nomad. E aqui, esse S aqui ficou muito elegante. E elegância é algo que a gente efetivamente sente nesse interior. E aqui na parte inferior a gente tem gaveteiros aqui para panelas e outros utensílios. E claro, aqui um forno elétrico. Show demais, hein? E aqui também a gente vai ter a possibilidade de uma abertura para acomodação dos talheres. Olha só, tudo caprichado, né? Muito bacana quando a gente vê tudo isso muito bem integrado de uma forma muito eficiente. Eu falei de ergonomia, olha só que fantástico o acesso aqui à geladeira, muito ampla, muito funcional e um detalhe que faz toda a diferença, a abertura dos 2 lados, a presença de um micro-ondas, outro armário aqui nessa região superior e na região inferior a gente tem a presença do freezer e deste lado também, olha só, mais possibilidades de armários aqui, então dá para você ir muito bem acomodado. Aqui porta condimentos também e as refeições vão sair no capricho, hein? Não tem motivo para ter nenhum tipo de situação ali mais desafiadora, afinal de contas tem ampla capacidade o Marco Polo Nomad. E agora, você gosta de tomar um cafezinho? Nesse compartimento tem algo te esperando aqui, uma cafeteira nessa região dedicada. E aqui nessa parte inferior, mais armários para você. Então, essa parte aqui tá bem especial, hein? Para você preparar uma comidinha especial para você, para sua família, para os seus amigos, é show demais. E esse motorhome tem todo um trabalho especial envolvendo isolamento acústico e térmico, mas agora eu quero falar para você em relação a esse piso, que tem esse aspecto amadeirado, um piso vinílico anti-chamas. E a gente tem aqui em relação à parte térmica algo muito especial. Primeiro, é importante entender que aqui na região inferior a gente tem compensado naval, tem manta e tem o piso. Isso daí garante um ótimo isolamento térmico. E também a gente tem a possibilidade do aquecimento por gerador a diesel. E mais do que tudo, esse piso também conta com uma estrutura de aquecimento. E claro, em relação aos pontos do conforto, do isolamento térmico e acústico, é importante considerar que na sua estrutura a gente tem uma manta elastimérica, que é tipo uma espuma de borracha, um PU expandido e também uma chapa de ACM, justamente para garantir uma melhor preservação do ambiente em relação às variações de temperatura e também quanto aos barulhos. E eu falei que havia muita tecnologia embarcada aqui, então olha só essa parte aqui na região central do motorhome. Nessa tela a gente tem o controle de diversos elementos da casa, acionamento do slide, do gás aqui, tem Starlink e diversos outros comandos relacionados ao sistema de descarte, por exemplo. Aqui a gente tem um gerenciador aqui da tensão, marcando 26,95 no momento. A gente tem o controle das sapatas hidráulicas de nivelamento e aqui os ajustes relacionados ao sistema de aquecimento do ambiente a diesel. E depois que a gente tem um dia de aventuras ou de passeios, claro, a gente quer tomar um banho
relaxante. E a gente tem aqui esse ambiente que é nesta planta muito interessante. Tem a região do banho separada do banheiro. Então aqui é um chuveiro monocomando que traz uma flexibilidade bem interessante na hora de tomar o seu banho. Aqui um banco retrátil também que pode ser bem bacana dependendo das necessidades aqui de quem viaja nesse motorhome. Eu gostei bastante aqui desta janela aqui que garante visibilidade, um ponto aqui de dissipação da umidade também e, claro, ventilação. E esse ponto aqui é bem interessante, né? Porque remete a uma textura marmorizada, então a gente vê os veios aqui do mármore, tudo fica muito integrado. O dispositivo aqui para acomodar os seus utensílios, sabonete, shampoo, condicionador, aqui com uma estrutura de ventilação e uma iluminação aqui que é integral e bastante eficiente. E aqui o piso é muito bonito também, com essa madeira impermeável teca. E agora a gente chega aqui em outro ambiente, do banheiro aqui com vaso. E também tudo muito bom gosto, amadeirado, cinza, preto, texturas marmorizadas, é bonito demais. E aqui vamos começar então falando do vaso sanitário aqui, que tem uma estrutura de cerâmica, então é um diferencial, foi desenvolvido para a indústria naval e aqui tem as possibilidades de regulagem em relação ao preenchimento da água e também a possibilidade de diferenciação no acionamento da descarga, podendo ter uma vazão menor ou maior. Isso tudo traz muita eficiência. E aqui nessa região, um aquecedor de toalhas. Isso faz também algo muito especial, né? Porque naquela dinâmica das viagens é importante a gente poder contar com esses dispositivos. O clima varia muito, mas aqui você tem todo o conforto, inclusive com a presença de diversos armários aqui, compartimentos para você guardar tudo aquilo que você quiser de uma forma bem interessante. Olha só, até uma necessaire aqui personalizada no estilo nômade. E algo que também chama muito a atenção é a presença desse espelho aqui. Olha só, é smart, então a gente tem essa iluminação aqui muito eficiente, porque ela é ampla e ilumina o rosto de uma forma completamente efetiva. Para as mulheres, hein, que gostam ali de se dedicar na maquiagem, isso faz toda a diferença, mas também para a gente fazer a barba é algo que é muito, muito bom. Eu gosto muito aqui também da presença dessa cuba na cor preta. Olha que torneira estilosa aqui. E na região abaixo aqui a gente tem mais outros compartimentos, um amplo espelho e um detalhe fundamental, a presença de clarabóia, que tem a função aqui de exaustor também, e ela tem sensor de chuva e vento. Naquelas situações que de repente você se afastou do motorhome, vai haver um recolhimento te trazendo muito mais tranquilidade. E olha só, as toalhinhas, tudo no capricho. É a presença estratégica aqui também de uma janela que garante visibilidade, luminosidade e dissipação também do ar aqui. Isso faz toda a diferença. E no fim do dia, claro que você quer contar com uma ótima possibilidade de descanso, de tranquilidade, e no quarto o Nomad oferece tudo isso para você. Vem conferir de perto. Um motorhome como esse, com uma cama do tamanho King, é isso que eu te falei lá fora, né? É relativamente compacto, mas muito espaçoso por aqui. Então, o que é interessante deste projeto? Amplas possibilidades de layouts, de camas. Então, por exemplo, a gente pode ter 3 configurações. Essa daqui é uma cama em U. Então, a gente tem um colchão aqui inteiriço e na parte aqui frontal, 3 segmentos. Um deles pode ser retirado facilmente para facilitar o acesso. Então, a gente também pode ter posicionamento da cama na posição longitudinal ou transversal. Você escolhe o que você prefere. Mas olha só que ambiente gostoso também, hein? Eu gostei muito da disposição aqui desse layout, lembrando que ele conta com uma janela aqui na parte posterior, então dependendo do local que você tiver, você na cama aqui consegue ter uma vista fascinante. E aqui a gente tem todas essas possibilidades aqui também, né? Da roupa de cama, toda personalizada, toda de bom gosto, harmonia, unidade, isso faz uma diferença para você se sentir bem. E é isso que você consegue com o Nomad. Então, para dormir tranquilo aqui, você tem esse ambiente amplo do ar-condicionado. Lembrando que ele conta com 2 aparelhos de ar-condicionado de 9.000 BTUs
frio aqui, porque como eu falei agora há pouco, o ar quente você pode contar ali com aquecimento via motor diesel. E aqui a gente tem também a amplitude dos armários, todos com push lock também, então eles contam com a possibilidade de iluminação interna. Então são vários os elementos aqui que conferem uma amplitude para você guardar muito bem as suas coisas. Iluminação indireta aqui é bom, né? Porque você tem luminosidade, mas não fica aquela luz na sua vista. Aqui a gente tem, olha o acionamento, que legal, dessas luminárias aqui em formato retangular, muito bem integradas aqui. Então isso permite uma boa leitura, um bom relaxamento, que é o que você vai encontrar numa cama como essa. E aqui a gente tem amplas janelas, lembrando que elas contam com tela mosquiteira e blackout também. E aqui na minha frente a gente tem um aparelho de TV e ali na região inferior a gente também conta com a possibilidade de ajustes relacionados ao sistema de som. Olha só quanto conforto, quantas possibilidades incríveis, porque quem escolhe Marco Polo, quem escolhe o Nomad, dorme tranquilo. E essa é a posição ao volante aqui do Marco Polo Nomad. Então a gente tem uma excelente visibilidade com esse amplo para-brisa aqui. Painel de fácil visualização, câmbio automático que faz a diferença. Então a gente tem aqui do outro lado o acionamento da reduzida, vários pontos aqui com nomenclatura do Nomad, 4x4, e aqui a gente tem a central multimídia, inclinômetro digital e também um painel aqui com comandos redundantes em relação à central que a gente tem lá na parte interior. Então aqui a gente consegue acionar o slide, por exemplo, e isso é fenomenal. Essa poltrona aqui é bem confortável, além de ser giratória para integração com o ambiente. E quando a gente olha aqui pelo interior e essa posição da cabine, dá para notar aquele ponto que eu falei lá atrás, que por fora ele é um 7.5, mas aqui dentro ele acaba tendo uma visibilidade, uma amplitude que se assemelha em relação a um 8.5, considerando essa disposição da carroceria dele. Viu só que interior fenomenal? Com o Nomad você vai para onde você quiser, com quem você quiser. Com o Nomad o mundo é seu. E com o Nomad você tem uma casa fenomenal sobre rodas. Então a gente pode rodar aqui. E logo de cara, um dos aspectos que mais chama a atenção é a amplitude de visualização, o que traz mais luminosidade, uma sensação de bem-estar. E quando a gente vê aqui o painel, temos revestimento de couro, presença de black piano, lembrando que ele é um 4x4 automático. Então a gente tem aqui o câmbio da Allison com 6 velocidades, mais 3 possibilidades de acionamento que limitam em primeira, segunda ou terceira marcha, e ele conta ainda com reduzida. É para encarar realmente diversos caminhos com tranquilidade. E alguns outros pontos interessantes, como a partida por botão, e aqui a posição de dirigir é alta, é elevada, o que facilita também. E o motor Cummins aqui fala muito bem, de uma forma bem interessante, lembrando que ele foi reposicionado, então aqui a gente consegue ter um espaço aqui mais interessante, inclusive para o deslocamento. Lembrando que essas poltronas aqui também são giratórias. Aqui a gente consegue uma amplitude, elas ficam aqui como poltronas de cinema. E a TV que está posicionada logo aqui atrás, então dá para ficar numa poltrona como essa quando ele está parado, comendo uma pipoquinha, vendo um filme. É extraordinário quando a gente vê todos esses elementos bem integrados. Lembrando que ele conta com câmeras 360, então são possibilidades diversas de visualização, inclusive a câmera de ré aparece aqui, o que traz muita versatilidade em manobras. E agora a gente está rodando aqui, eu estou sentado na dinette e a presença de um cinto de segurança aqui, com ótima ancoragem, tudo é muito pensado em segurança aqui na Marco Polo. Segurança também faz a gente lembrar
do gás. Sim, ele conta com um botijão convencional P13 aqui e lá dentro ele tem sensores tanto em relação à presença de gás como de CO2. E um outro ponto importante é contar com um sistema de água aquecida. Uma água quentinha faz a diferença, por isso ele conta com um boiler aqui de 22 litros e o aquecimento dele é tanto por gás como por eletricidade. E se o assunto é água, há toda uma disposição muito inteligente de tanques aqui. Lembrando que ele tem capacidade de 300 litros para água limpa, cerca de 100 para água servida, água cinza, que é isso? Águas provenientes principalmente de pia, da máquina lavadora, do chuveiro e 100 litros também em relação ao tanque de detritos. E lá a gente também tem um macerador acoplado no vaso sanitário e esse motorhome conta com 4 bombas de água. Então são 2 para água fria e 2 relacionadas tanto ao sistema de descarga como de descarte dos detritos. E claro, depois do acionamento aqui da descarga, é importante entender que ele tem um elemento macerador, uma bomba maceradora logo na sequência para haver ali a trituração dos dejetos. Lembrando que ele vai ter um tanque para detritos de cerca de 100 litros e depois a dissipação é toda feita de forma muito fácil, automática, pela conexão de mangueira. E agora rodando nessa casa sobre rodas em diferentes posições, dá para sentir, hein, tudo aquilo que a gente falou, de um conforto bem interessante. Então a gente passou por uma série aqui de obstáculos, lombadas, buracos, uma boa precisão aqui em relação aos encaixes. E olha só, eu tô aqui na Dinette, então a gente tem tomada, tem os ajustes automáticos dela e nessa posição que eu tô viajando aqui, é uma ampla visibilidade, tanto por essa ampla janela que é basculante também ao meu lado, como em relação ao próprio para-brisa, a câmera disposta lá no retrovisor superior. É agradável demais viajar aqui no Nomad. Porque com o Nomad você vai para onde você quiser. Com o Nomad o mundo é seu. Energia, isso é o que move a gente e move o Nomad de um jeito muito especial. Então a gente tem 5 fontes aqui e você está conferindo as placas solares. Nesse modelo, por exemplo, a gente tem 800 watts, mas existem opções de 400 até 1000. Mas, muito mais do que isso, aqui nessa região da tulha traseira, a gente tem todo o sistema relacionado ao gerenciamento e ao armazenamento da energia, com conversor, inversor. Isso traz muita eficiência, então não importa qual sistema está entrando, sempre a gente vai ter uma saída nas tomadas de 220 lá no interior ou 24 volts, que é o sistema dele. Então a gente tem aqui segundo sistema, eu falei das placas solares, então a gente tem aqui a presença de baterias de lítio, 2 de 200 amperes ligadas em paralelo. Aqui um sistema de 24 volts, se a gente faz a multiplicação e chega lá na frente em relação à capacidade, cerca de 9 kWh de capacidade. Fenomenal, hein? Olha só, tem até carro híbrido com uma capacidade como essa. Isso é impressionante, mas vai anotando aí porque tem muita coisa especial aqui em relação a esse ponto. E você está vendo aqui esse cabo? Ele, claro, pode ser conectado ao grid, à energia elétrica, para que ocorra essa alimentação. Só que a Marco Polo capricha muito. Pensa em você que quer ter autonomia no off-road, no fora de estrada. Então a gente conta aqui também com a possibilidade de um gerador a gasolina. Incrível isso, né? Então, isso vai trazer muito mais tranquilidade para você rodar tranquilamente com o seu Marco Polo Nomad. Lembrando que ele conta com 2 baterias ali em relação ao veículo. Uma para que ocorra a sua alimentação e do guincho. E agora o 5º sistema, claro, a gente tem também o alternador deste modelo que também proporciona energia. Disse para você que agora é o início de uma nova história, um novo capítulo no mundo dos motorhomes e do campismo. Mas para entender melhor, eu estou aqui com o Alexandre Cruz. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Excelente. Head da Marco Polo Motorhome. Marco Polo, 75 anos de história e agora se aventurando com o Nomad nesse mundo. Que história é essa, Alexandre? Essa história é uma história muito bacana, que ela surgiu de um programa de intraempreendedorismo na Marco Polo, onde 126 ideias foram inscritas para selecionar melhor,
E aí um grupo de engenheiros da Marco Polo veio com essa ideia de fazer um motorhome. E aí a gente viu uma super oportunidade no mercado que já estava crescendo, a gente entregar um produto padrão, com alto nível de design, alto nível de segurança, alto nível de tecnologia. E aí unindo o melhor da Marco Polo com aquilo que o mercado demandava. O Nomad redefine o segmento de motorhomes. É uma inovação, mas a Marco Polo tem toda essa história, Alexandre? Tem toda essa história. Se a gente olhar todo esse timeline aqui, que começou há 76 anos atrás, foi evoluindo por diferentes momentos de inovação, a gente chega e não por um acaso, o Nomad, o conceito dele surgiu em 2021, mesmo ano do lançamento do G8, um lançamento de sucesso, quando a gente viu, se deparou com a pandemia. Período de desafio onde a gente teve que se reinventar. Fenomenal. E a gente está aqui ao lado do Nomad, que tem essa concepção otimizada, 7,5 metros, que dá uma versatilidade por fora, ao mesmo tempo em que ele traz uma amplitude por dentro. Isso daí também foi muito bem pensado, Alexandre? Muito bem pensado, muito bem pesquisado. 7,5 metros, ele não é por um acaso. Nós fizemos pesquisa, fomos para o mercado americano, visitamos o mercado europeu também, centenas de entrevistas com usuários, usamos motorhome pelo mundo inteiro. E uma das coisas que a gente viu é o seguinte, esses 7,5 metros é uma medida que ela te dá espaço suficiente, ela tem um espaço de manobra para a cidade bom ainda e, infelizmente, temos muitas cidades no Brasil hoje em dia que estão limitando determinados tamanhos de veículos de motorhome. E os 7,5 metros é onde a gente tem essa faixa de corte, onde o nosso cliente, o Nomad, que está embarcando nessa jornada conosco, ele vai poder circular com segurança. E agora a gente chega aqui na dianteira e vamos entender um ponto importante. É um veículo integral, com aquilo que eu comentei. Há uma Marco Polo, há uma Nomad. Então, quem busca essa compra aqui está levando esse conjunto de valor agregado, uma série de atributos de produto, de marca, de assistência. Então, quando a gente pensa nas faixas de valores em relação a esse veículo que é altamente personalizável, o que é importante a gente destacar, Alexandre? Importante a gente destacar que quem está se tornando um Nomad, ele não está levando apenas um veículo, e ele não está levando uma transformação que é o que se vê no mercado de motorhomes. O Nomad ele está levando, na verdade, são os 500 engenheiros que a Marco Polo tem, os escritórios que a gente tem pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, na realidade, a rede de atendimento. Então ele está inserido nesse ecossistema aqui, que é o Grupo Marco Polo, e ele tem uma solução que foi pensada desde o início para ser um motorhome. Ele não é uma transformação, ele é integral, desde o chassi que foi projetado junto com a gralha, até toda a solução que a gente tem de veículo integral aqui, ela foi projetada para esse uso, não é uma adaptação. Ele é um motorhome inteiro que o cara está levando para cá. E esse atributo, Marco Polo, com toda a sua presença nacional, global, e a gente vê nesse mercado, que existe todo aquele componente das encomendas, do prazo de entrega. Então, para quem compra um veículo como esse, que tem um valor agregado envolvido, é importante ter essa confiabilidade, né, Alexandre? Exatamente, exatamente. E é isso que a Marco Polo traz, A presença em todo o Brasil, presença em toda a América Latina, presença em todo o mundo, fora toda a solidez do Grupo Marco Polo, ou seja, aqui ele tem a solução desde o produto, a rede de atendimento e até financiamento com o nosso banco, integrando tudo que o pessoal demanda, Isso é raro. Financiamento no segmento de motorhome é outra inovação. Exatamente, e é um financiamento circular, ou seja, o cara que tem um Nomad hoje, a gente já pode colocar no negócio junto para o Banco Moneo, que é o banco da Marco Polo, financiar esse novo motorhome para ele. Para você que está pensando em comprar um novo motorhome, já está nesse segmento, ou para quem, Alexandre, por exemplo, se aposentou agora, ou tem uma disponibilidade ali, está pensando em comprar, de repente, um apartamento na praia, um sítio, o que você dá de recado em relação ao Nomad? Eu dou o recado que o Nomad é o grande parceiro que eles estão procurando, Ele dá aquela segurança, é um produto padrão que ele pode ter certeza que ele não está com uma adaptação. Ele está com um motorhome original de fábrica. E isso é o primeiro no Brasil que a gente tem. E é isso que eu sei que o público está procurando. Fantástico! Esse público aí pode contar então com Alma Marco Polo, Alma Nomad? Perfeito, é essa aí. Show, Alexandre! Viu só? É Nomad, é 4x4, é automático, é Marco Polo. Você imaginava tudo isso num motorhome chegando aqui no Brasil?
Realmente, ele muda a história desse segmento e agora traz para você, para sua família, liberdade com sofisticação, com requinte para chegar em destinos absolutamente incríveis, com confiança, com a qualidade da Marco Polo, que tem 75 anos de história, sempre pensando no transporte e nas pessoas. Mas agora é diferente, porque a gente tem essa possibilidade de um turismo sofisticado, premium, mas com alma Marco Polo, alma nômade, alma aventureira. Agora diz aí o que você achou, do que mais você gostou, para onde você quer ir com um nômade da Marco Polo. Solta a sua voz, porque o mundo dos veículos, dos motorhomes roda aqui com a gente no Auto Vídeos. Então valeu demais pela atenção, obrigado e um grande abraço!